E aí, galera, como é que estamos? Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Olha eu de volta. Demorei, mas voltei, hein? Como eu havia prometido, né? A gente trabalhou as aulas extras. Estamos trabalhando com a construção dos sólidos, que é toda essa primeira etapa da perspectiva artística. Estou indo com bastante cuidado para que fique tudo muito bem claro, tudo bem resolvido para vocês. Eu acredito que esse conteúdo inicial das formas geométricas, da volumetria delas, da projeção delas, ajustar elas a um plano, né, representar bem a sombra, eu acredito que isso é muito importante agora no início, para que vocês tenham assim total entendimento. Então eu estou fazendo com calma, sem pressa, eu dei uma parada, estava fazendo alguns trabalhos, e aí eu voltei a ler, que eu preciso ler, né, para poder estar trabalhando essas aulas com vocês, voltando a me dedicar um pouco, tirar a poeira dos livros, né, pegando alguns livros, dando uma olhada, e assim, revisando as aulas. Essa aula agora vai ser de número 16, se eu não me engano é isso aí, aula de número 16, revisando as aulas, eu percebi que teve dois. Tem dois assuntos ali. É um assunto, na verdade, que eu consigo dividir ele em duas partes, que eu não trabalhei ele corretamente com vocês. Ficou assim, meio que avulso em algum desenho aí da vida, que foram as divisões diárias já meio que pré-estabelecidas. Tipo assim, você quer desenhar uma sequência sei lá, uma ferrovia, né? Uma pista um trilho de ferrovia. Quero desenhar uma mureta cercada, um muro de madeira, né? Cerca de madeira com arame farpado. Até fiz um desenho desse. Acho que representei na aula, né? Eu quero desenhar uma estante de livros com divisões já pré-estabelecidas. Tem duas maneiras de trabalhar isso de maneira geométrica. Uma é avulso, você fazer a divisão e sempre a partir da primeira medida você determinando as próximas. E existe uma outra, que essa eu não falei, eu vou falar das duas com calma agora, que é quando você tem uma área pré-estabelecida ali no papel e aquela área você quer que ela tenha X medidas de divisões, né? Intercaladas. Você quer que tenha aquela divisão correta naquele espaço, já pré-estabelecido. E como é que a gente faz isso? Então, nessa aula agora, 16, eu vou trabalhar com isso aí. Eu acho que vai ser muito bom, porque ainda faz parte da estrutura, né? Calma, que está chegando a hora dos volumes. É muito importante o volume. O entendimento mais, como é que eu poderia dizer assim, entra um pouco de física, mas eu não sou bom em física não, hein? Só vou falar sobre, porque precisamos entender de luz e precisamos entender de projeção de luz, luz artificial e luz natural, né? E então de raio solar, efeitos com chama, luz artificial, seja ela qual for. Então vai entrar um pouco de física do entendimento. Eu solto bem livre mesmo de física, mas vai ser massa, vai ser legal pra caramba. Porém, nessa aula daqui, vamos trabalhar a divisão das áreas, porque é bem bacana isso. E eu acho até que já pensei em outra coisa também, que é como representar bem uma escadaria. Isso é bom para quem trabalha com paisagem, né, e que quer trabalhar com isso também, ou usar esse entendimento para outras coisas. É legal. Representar formas em diagonais também com a perspectiva. É algumas coisinhas que dá para a gente fazer antes de começar a volumetria. Viu? Vamos para a aula. Vamos para o desenho. Até mais. Então, galera, vamos lá, vamos para um primeiro exercício aqui. Quer dizer, vamos fazer o esquema, né? Entender como é que procede a fórmula para desenvolver os cortes, né? As divisões diárias. Então, eu vou fazer. Ó, tem duas maneiras de fazer isso. Eu vou fazer as duas já aqui. Eu quero desenhar as duas. Ou eu desenho uma só, não sei. Acho que as duas. Vou fazer as duas. Bom, vou começar com a linha do nível do olhar. Aqui no meio do papel, ou um pouco mais acima, não tem problema. É só uma linha do nível do olhar, certo? A minha linha aqui, ó. Nível do olhar. E eu tenho... essa daqui vai ser a divisão sem cálculo. É uma divisão aleatória, certo? Eu vou explicar como é que a gente faz. Tá, vamos supor que eu tenho uma área, uma área que eu quero fazer não sei, uma divisão de colunas. Pronto, eu tenho um templo, tenho algumas colunas,
E nessas colunas, a primeira está mais próxima de mim, ela está a esta distância daqui, certo? Esse é o centro da coluna. Não desenha a coluna, viu, gente? É só o entendimento. Eu vou só imaginar que vai ser uma coluna. E eu tenho um ponto de fuga. Eu quero que o ponto de fuga fique aqui, ó. Na linha do nível do olhar, esse ponto de fuga está a essa distância. Tá bom aqui. É o meu ponto de fuga. Primeiro eu sei que a altura de todas as colunas vão estar seguindo, né, essa distorção. Se essa é mais próxima de mim e essa é o segmento para onde estão indo as colunas, eu já sei que se eu ligar o ponto de fuga a essas duas alturas, eu já terei a, a direção e o local aonde eu trabalhar essas colunas, ok? Vamos lá. Esse é o primeiro passo. Tá, beleza, então eu já sei que. E a partir daí eu teria uma sequência de colunas, né? Eu só preciso acertar as dimensões entre a distância entre elas. E essa distância ela tem que ser correta. Essa é a ideia do exercício, né? É dividir corretamente em perspectiva essas distâncias. Então vamos lá. Da primeira coluna que eu vou construir aqui para a segunda coluna, a distância é uma distância que eu estou imaginando, a distância x qualquer. Não vai ter divisão. A distância qualquer. Ou não tem cálculo. Uma distância qualquer. Então eu vou dar uma distância aqui, vou tentar fazer uma linha paralela a essa outra coluna. Pronto, então eu já sei que a outra coluna ela se encontra exatamente neste ponto. Beleza. Então o que eu faço agora? A partir deste ponto daqui, com esta medida daqui, né, que eu tenho entre um e outro, eu tenho a representação de um retângulo. Porém, este retângulo aqui, esse trapézio, quando você olha de frente, quando você olha essa sequência de colunas de frente para você, você está aqui ó, no templo, você tem lá a base da coluna, você tem lá a outra base da coluna. Se você olhar de frente isso daí, ó, ele vai estar exatamente alinhado. Essa é a ideia, né? É que você olhando de frente, você em pé, na frente dessas duas colunas, você tem essa distância exata como um retângulo, ou um quadrado, tanto faz. Um retângulo ou um quadrado, né? Aqui está como um retângulo, porque aqui não dá para ser um quadrado. É um retângulo. Mesmo que o corte aqui ó, não chega a ser um quadrado, é um retângulo. Quadrado teria que ter todas as arestas iguais. Não tem problema. Como é que eu acho o centro desse espaço? Isso aí a gente já viu na construção, quando a gente começou a trabalhar a primeira forma arredondada, que foi o cone. A primeira forma arredondada que a gente trabalhou como construir um círculo. Vocês lembram disso? Então, como é que a gente faz? A gente tem um quadrado, né? E para você construir um círculo dentro de um quadrado, você liga as diagonais, acha o centro. A partir do centro, você faz uma paralela à linha vertical, paralela à linha horizontal, divide em três partes uma diagonal dessa, coloca um pouquinho para fora, porque é um cálculo, é um macetezinho, né? E aí você projeta esse ponto aqui embaixo com a paralela à linha vertical, projeta esse ponto do lado também com a paralela à linha horizontal em cima também, e com esses 8 pontos você já consegue fazer um círculo. Então, essa divisão aqui em diagonal você acha o centro, né? Só relembrando aqui. Acha o centro. Então, eu tenho que achar o centro aqui, porque aqui eu estou olhando de frente. Aqui nós estamos posicionados de frente para a estrutura, né? Só que aqui estamos meio que de lado, não estamos vendo mais de frente. As formas estão em distorção. Para achar o centro, o que eu faço? Eu ligo as linhas em diagonal. Olha aí. Diagonal e acho o centro desse quadrado. Pronto. Este é o centro do quadrado. Com este centro do quadrado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ligar ele ao ponto de fuga, porque quando eu ligar esse ponto ao ponto de fuga, e vou prolongar ele um pouco aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está me dizendo que essa linha daqui, ela está dividindo exatamente este retângulo ou quadrado ao meio, ó, essas duas arestas verticais estão sendo divididas ao meio. E isso irá me ajudar a construir as outras, por quê? Porque a distância igual entre um e o outro, geometricamente, se você ligar o ponto superior da primeira coluna ao ponto médio da segunda coluna, você sempre encontrará a mesma distância embaixo da terceira coluna. Tá claro isso aqui? Olha aí, ó, o primeiro ponto da coluna inicial
ao ponto 2, que é o ponto médio da segunda coluna, você ligando esse ponto e prolongando, você encontra o ponto 3, que é o ponto inferior da terceira coluna. A mesma coisa aqui. Você tem o primeiro ponto, ponto 1, você tem o ponto 2 da segunda coluna, você vai encontrar o ponto 3, olha aí, da terceira coluna. É só ligar os pontos. Ponto 1, ponto 2, e você encontra essa distância em perspectiva. Essa distância aqui já é essa distância para essa perspectiva, certo? A partir desse ponto eu faço uma paralela à linha vertical. Olha aqui. E tá meio inclinada, né? Não tão paralela não, mas deveria ser paralela. Essa é a barra A, coluna A, essa é a coluna B, coluna C, e assim vai, ó. Vou pegar agora o ponto 1 da segunda coluna, achar o ponto 2 da terceira coluna. Quando eu ligar os dois, eu vou achar o ponto 3 da quarta coluna. Olha lá. Já em perspectiva. Vou fazer uma paralela à linha vertical. E essa distância já está em perspectiva para as outras também. A mesma coisa, ó, coluna D. Vou pegar o ponto 1 da coluna C, ligar ao ponto 2 da coluna D, e eu encontrarei o ponto 3 da coluna E. Olha aí. E assim, sucessivamente, nós vamos encontrando todas as colunas. Vou fazer mais uma. Falei ponto 1, ponto 2, quero encontrar o 3. Eu ligo esse ponto 1 ao ponto 2, prolongo e encontro a coluna F. Faço a paralela à linha vertical nessas arestas e mais uma vez, mesma coisa, ponto 1 da coluna E, ponto 2 da coluna F, acho o ponto 3 da coluna G. Ficou claro isso aí, galera? Eu espero que sim. Isso é muito interessante, porque a partir daí você... Vou fazer logo os outros e até o final aqui. Vamos acreditar que é um templo assim com uma determinada distância bastante considerável. Olha aí. É claro que, veja que eu determinei o ponto de fuga, eu determinei a altura da coluna, isso é uma coisa que você determina, não tem problema algum. Aí, vamos lá, se eu quiser fazer realmente o que seria uma coluna aqui, eu posso fazer uma continuação dessa linha, né? Deixa eu prolongar ela aqui para cima, prolongar ela aqui para baixo. Deixa eu ver se assim fica interessante para fazer. Vou facilitar aqui, porque a coluna, à medida que vai indo em profundidade, ela vai perdendo a proporção também, claro, né? Então, você achar isso no olho aqui, achar essa proporção, é um pouco complicado. Então, o que, é que a gente pode fazer? Pode dar, é meio que um macete aqui, né? Eu vou determinar que a primeira coluna tem essa distância aqui, ó. Vamos lá. Prolongar essas duas linhas. Eu vou imaginar que a primeira coluna tem esta proporção aqui, ó, pronto. Essa proporção. Claro que é a proporção, né, gente? É a dimensão dela, a largura dela. Então, se a largura dela, eu vou ter que fazer um corte aqui, ó. Como é um macete, eu fiz essa projeção só para determinar. Pronto, mas a coluna vai ter que ficar dentro desse espaço. Eu vou fazer a elipse aqui dentro. O formato da elipse vai estar aqui dentro e a outra estrutura assim por diante. Mas eu prolonguei aqui porque eu queria determinar, encontrar essa medida. Para a partir dessa medida, eu vou trabalhar, olha aí, o mesmo esquema. O que eu vou fazer? Determinei a primeira distância. Na segunda, eu vou ter que determinar essa segunda aqui também.
Porque se dessa para essa daqui, eu precisei encontrar a distância, né? Lembra que eu fiz a primeira, determinei a segunda. Vai, um livro meu caiu aqui. Tudo bem. Livro não, na verdade caiu. Esse quebra-cabeça aqui que é massa. Não tem nada a ver com a aula, né? Mas ele é legal pra caramba. Fala sobre força centrípeta. Força centrípeta, né? Como é que você descobre? Não tem nada a ver, mas vamos lá. Se essa primeira coluna eu precisei encontrar a segunda, determinei uma distância qualquer. Dessa primeira para a segunda, eu vou ter que, no olho, imaginar o que seria a distorção dela. Eu vou ter que fazer isso aí. Tem que imaginar aqui, ó, que no olho, essa distância aqui ela vai ficar mais reduzida. Ela será menor. Eu vou imaginar que ela aqui, já em profundidade, tenha essa distância aqui. Eu vou supor que seja isso aí. Né? É só um desenho a olho nu. E essa distância em perspectiva seria mais ou menos isso aqui. Sim, pronto, gostei. Olha aí. Pronto, eu determinei a primeira distância. De um para o outro aqui. Ó. Dessa coluna para essa, a distância está sendo... A proporção está sendo essa. A partir de agora, todas as outras eu vou conseguir acertar. Por quê? Porque eu vou usar essa medida, eu vou usar essa medida daqui, o primeiro ponto. Vou ligar esse segundo ponto aqui, né? Que é dessa coluna aqui, B'. Aqui foi o A'. E aí vai. Eu tenho a coluna A', coluna B'. A B', né? Engraçado. Eu pego aqui esse primeiro ponto aqui de cima, ligo esse segundo ponto e prolongo. E eu vou encontrar, ó, já a terceira... Quer dizer, peraí, antes de fazer essa linha, vou fazer logo a coluna. Ela já fica bem mais estreita. É normal. Olha aí. Pronto. Aí quando eu faço isso aqui e isso aqui, eu já determino onde eu vou fazer a forma, ó. Tanto faz ser para cima ou para baixo, né? Importante que aqui eu tenho já a espessura da coluna. E à medida que eu for representando, ela vai ficando bem mais estreita. Vamos lá fazer a outra? Então eu vou pegar, achei C' aqui, ó. Vou pegar agora o B'1, aqui em cima. Olha aí, não tem nada a ver com o desenho da coluna, hein? É na linha auxiliar, na linha de distorção. Pego esse ponto aqui em cima, vou ligar ao centro do C' e prolongo e vou encontrar D'. Olha aí. Achei o D'. A coluna vai estar aqui dentro. A mesma coisa que eu vou continuar. Vou pegar o D', ele aqui em cima. Vou ligar ele a... Não, D' não. D' não. C', já achei o D'. Pegar o C', ligar o D'2, C'1, ligar o D'2, aqui, D'2, e vou encontrar o E'3. Aqui é o 3. A partir do 3 aqui eu subo uma paralela linha vertical. Olha aí, mais uma coluna. Todas vão ficando sempre em perspectiva. Fechou aqui. E assim vai. Vamos lá. Agora o D, agora sim. D'1 ao E'2. Encontrarei o F'3. Olha aí, vai diminuindo, a tendência é diminuir. Só que a minha linha aqui, ela abriu um pouquinho no final. Mas tudo bem, vamos lá. Venho aqui em cima, vou para o centro do F'2, E'1, F'2, vou achar G'3. Olha aí, bem apertadinho. Vai diminuindo. E assim vai. Ficou claro aí, galera? Olha aí, se eu for fazer aqui o desenho, vamos supor que eu use para cima ou para baixo, tanto faz. Vou colocar para cima a curva fora dessa linha. Aqui ela está arredondada, aqui provavelmente vai ficar um pouco mais arredondada, porque está um pouco mais abaixo. O formato da... E ao redor eu posso vir a trabalhar aquela base, né?
arredondada também, uma outra base, pode ser duas bases. E com isso eu consigo representar, olha aí, a ideia da sequência de colunas. E assim vai. Aqui determinei para fora, aqui eu vou para fora. Aqui também um pouco para baixo. Para fora. 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 Arredondamento para baixo. Aqui também. Olha aí. Eu vou só arredondando para conseguir representar bem essa estrutura. Que provavelmente aqui, se eu quiser também para ajudar a construção, pego aqui o extremo aqui, ó, ligo ao ponto de fuga. Qualquer representação dessa aqui ela vai ter que tocar aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui. E aí vai o primeirinho aqui. O segundo ele já tem que tocar lá. E aí vai o primeiro. Segundo. Em cima a mesma coisa, ó. Posso utilizar um extremo de um primeiro, ligo ao ponto de fuga, porque a distorção está indo para o mesmo lugar. E aí eu trabalho, ó, a primeira curva, né? A primeira forma, que é como se fosse um cilindro amassado, né? Aqui em cima, um cilindro arredondado e amassado. Então, primeiro, um segundo. Primeiro, um segundo. Beleza? Aí sombrear, quer dizer, não falei nada sobre isso, né? Mas só para não ficar solto, vou terminar aqui uma. Terminar pelo menos um pouquinho de volume. Então é isso, galera. Agora eu espero que tenha ficado claro esse esquema. Vou trabalhar uns exercícios aí. Vamos trabalhar uns 3 exercícios. Pra gente treinar esse esquema de divisão. Ele é bem utilizado. A gente que gosta de desenhar, né? Desenho artístico em geral. Não existe assim, eu adoro desenhar só isso aqui, só essas divisões. Não é isso aí, você acaba usando para outras finalidades no desenho também. Você acaba meio que lembrando desse esquema e você utiliza. Sim, utilizamos sim. Ok? Então, não deixem de treinar, não deixem de se inscrever aí no canal, né? Quem está gostando das aulas aí, se inscreve no canal. Divulga para quem gosta de desenhar, passa aí. Compartilha com quem gosta de desenhar, que vem muita coisa aí pela frente. Aguardem, vem muita coisa massa. Curte, comenta aí, quem quiser comentar pode comentar. Quem tiver com dúvida aí pode perguntar. Quem quiser uma aula extra de alguma coisa também pode perguntar, não tem problema nenhum. Pode pedir aí que estou aqui para ajudar vocês. Beleza? Um abraço para todos e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.